Por que amar não é gostar? Por causa do que eu aprendi no Evangelho. Porque Jesus foi que nos ensinou com explicitude que amar não tem nada a ver necessariamente com gostar. Às vezes a gente ama gostando. E muitas outras vezes a gente ama sem gostar. Porque quando ele disse, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, ele não estava fazendo uma proposta masoquista para ninguém dizer, ai meu Deus, eu adoro ser torturado, maltratado, levar um cacete numa face, virar outra, que o cara me demande a capa, me demande a túnica, me obrigue a andar com ele mais de uma milha aí, 2, 3, 4. Não, ninguém saudável aprecia essa coisa. Portanto, e a gente olha para a vida dele, a gente vê aqueles que ele amou, e amou amando, gostando, e aqueles que ele amou desgostando. Desgostando do que faziam, desgostando de como eram, desgostando do que se tornavam para os outros, desgostando do que propunham, mas, no entanto, jamais desistiu de amar ou de crer na possibilidade de uma engenharia reversa na consciência, de quem quer que fosse. Até mesmo quem veio atraí-lo, sem nenhuma hipocrisia, quando o cara chegou, ele disse, amigo, a que vieste? Então ele sabia exatamente, tinha acabado de dizer a Judas, chamado Iscariotes, o que tu tens de fazer, faze-o logo, faze depressa. Não fica nem perdendo tempo para fazer isso, que eu já sei o que é. Mas, quando o cara chegou, ele olhou, foram 3 anos e meio de convívio. Houve todo tipo de afeto, de troca, de carinho. E Judas, de acordo com os melhores comentaristas e com o paralelismo neotestamentário histórico, devia ser um indivíduo academicamente sofisticado, provavelmente o mais sofisticado de todos aqueles 12. Provavelmente fosse a melhor conversa, no nível de elucubração, de elaboração de pensamento. Jesus devia apreciar muito o conversar com ele. E era um indivíduo que tinha algumas perspectivas de significado do reino de Deus que não eram exatamente as que Jesus estava propondo. Ele estava muito mais alinhado com a perspectiva de Israel do primeiro século e dos acadêmicos do primeiro século, que esperavam que a chegada do reino de Deus implicasse na derrubada dos romanos, queriam um Messias de natureza política, interventora, dominadora, que desbancasse o Império Romano e coisas que trouxessem uma libertação e uma reinstituição de um reinado messiânico davídico em Jerusalém, o que Jesus desde o início negou que fosse, mas ele o tempo todo esperou que houvesse um pulo do gato, que Jesus estivesse sempre fazendo um postponement daquela realidade do reino de Deus, mas que em algum momento ele virasse o barco e apresentasse o reino nas perspectivas que os zelotes queriam, que quase todos os grupos de Israel desejavam, incluindo os fariseus e os saduceus e qualquer outro indivíduo, como os próprios apóstolos de Jesus tiveram e nutriram essa expectativa o tempo todo. E Jesus dizia a eles que não seria assim, mas eles não criam de modo algum que Jesus estivesse dizendo o que Jesus estava explicitamente dizendo. E o tempo todo eles perguntavam, escuta, vai chegar a hora em que tu vais restaurar o reino a Israel? E Jesus dizia, olha, o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de vocês. E repetia, e repetia, e recorria, e era algo cuja recorrência você encontra em diversas ocasiões na leitura dos evangelhos. Mas o evangelho, os 4 evangelhos que a gente tem,
que estão no texto do Novo Testamento, diziam: os seus olhos estavam como que impedidos de ver, os seus corações estavam bloqueados para entender. Havia uma blindagem cognitiva na mente deles para isso. Então, Judas foi um desses caras, talvez o mais afoito deles todos, em relação a dizer: eu vou forçar a barra, eu vou criar uma circunstância da qual ele não vai poder fugir. Tanto é que naquela última hora, quando Judas vem com a assistência dos capitães do templo e com uma guarda romana para prender Jesus na saída do Getsêmani, e que Pedro pega uma adaga, eles tinham ali uma ou duas adagas que eles usavam para cortar madeira, fazer fogo, porque foram 3 anos e meio de acampamento, andando, nem sempre estavam na casa de alguém com tudo arrumado, na maioria das vezes estavam acampando ao ar livre. Então, ele puxa da adaga e corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, Caifás, e Jesus diz: que é isso, Pedro? Aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. E cura o servo do sumo sacerdote e acrescenta: porventura não sabeis que, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai e ele enviaria 12, não 12 apóstolos, não 12 furrecas, como vocês aqui com adaguinhas e com esses ódiozinhos pequenos, mas 12 legiões de anjos, aludindo às legiões romanas presentes, 12 legiões de anjos. Então não é esse o caso, mas até a última hora foi assim. E a grande frustração que tomou conta de todos, daí também a negação de Pedro, não só a traição de Judas, é porque até os estertores do processo eles esperavam que Jesus fosse virar a mesa e trazer o que eles aguardavam. E é interessante isso que Caio coloca, porque quando você fala da questão de que o reino de Deus está dentro, eu não posso não pensar que amar é esvaziar-se. Eu preciso me esvaziar para amar. E talvez por isso as pessoas consigam amar tão pouco hoje, porque está muito preso ao narcisismo. As pessoas estão sempre procurando... Sócrates falava no átopos. Topos é lugar e a é a negação. Então é algo que está fora do lugar. Então amar alguém é amar alguma coisa que está fora de mim, que é diferente de mim, que não faz parte de mim. E hoje em dia a gente vive uma cultura do igual. Tudo tem que ser igual, tudo tem que ser padronizado, tudo tem que ser... As pessoas passaram a ser consumidas. Na melhor das hipóteses. Falando do igual assim... Me mostra um modelo e eu tenho que gostar desse modelo. E eu tenho que gostar desse modelo. De mulher, de produto. Preferencialmente tem que ser uma projeção minha. Uma projeção minha, isso, exatamente. Tá. Eu tenho que aceitar que aquilo eu tomei a decisão, mas na verdade é uma coisa que é imposta, é isso? Eu olho para você e eu procuro o amor me vendo em você. Você tem que atender a mim. O meu narcisismo. Eu tenho que me esvaziar de mim. Eu tenho que... A minha única função é preencher a imagem que você... Que eu tenho de mim. De você. De mim. Outra pessoa praticamente não existe nesse processo. Exatamente. E aí não se ama. Porque é preciso haver um esvaziamento. Eu preciso me esvaziar de mim para poder amar o outro. É por isso que a depressão é o mal do século. Porque as pessoas estão afogadas nelas mesmas. E há um tédio tão grande porque o mundo vira eu, tudo vira eu e tudo fica sem graça. Se eu me bastasse, eu não precisava de você, não é? Então, e não basta, né? Não basta. Não aí a gente adoece. Então, amar é um esvaziar-se de si mesmo e um suportar a diferença. E tem tudo a ver com o que Jesus disse, que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se esvazie, se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida nesse mundo, perdê-la-á. Mas aquele que abre mão dela, achá-la-á. Definitivamente. Isso é algo. O que é abrir mão da própria vida? Não é tirar a vida. Não, ele está falando desse self ilusório, construído a partir dos nossos
caprichos, valores, projeções, narcisismos. Eu posso dar um variados. exemplo usando, que eu não vou cometer nenhuma indiscrição, porque Caio fez disso algo público. Mas eu aprendi muito sobre amor com ele, numa cena que a mim é muito bonita. Quando ele diz o seguinte, que certo dia, isso é um exemplo de esvaziar-se de si, isso é um exemplo de amor. Ele conta que um dia o filho dele chegou para ele e, por medo de causar-lhe constrangimento ou vergonha, disse: olha, você quer que eu vá embora, que eu desapareça, como os filhos de outros pastores disseram, se eu não atendo à sua expectativa, algo assim. Ele olhou porque e disse, ele me confessou que era homoafetivo, gay. E aí Caio olha para ele e diz: você tá louco? Você é meu filho, eu quero você do meu lado. Quer dizer, isso é um esvaziamento de si. Compreende? Quer dizer, não importavam os valores dele, não importava nada dele. Ele conseguia amar o outro tal como o outro era, esvaziando-se de si mesmo, ainda que aquela experiência, aqueles valores nada tivessem com ele. Isso, para mim, é uma demonstração de amor que me toca tanto quando eu me lembro que você fez isso. Que lindo. Mas lindo foi o que você fez. Não é? Esse esvaziamento. Porque você sabe que é difícil esse esvaziamento. Essa semana eu estava conversando, mas é toda semana, é toda hora, é só um exemplo tópico, como uma pessoa me falando da paixão dela por uma outra. E eu já vinha dizendo a ela, essa paixão é por você mesma, essa pessoa eventualmente nem existe. E aí e nós estávamos no final na casa de um amigo que estava ouvindo aquilo já umas 2, 3 horas. Ele é um empresário bem objetivo. No final de tudo, ele virou pro cara e falou assim, essa mulher é você, cara. Você não entendeu aí? Que essa mulher é você? Porque a gente tá tão preso no nosso narcisismo que a gente cola no outro. É como se a gente viesse com um cartaz pintado que eu quero, aí eu encontro você e eu colo. E eu não consigo suportar que eu não conheço Vilela. Vilela não é o que eu quero. Vilela tem um jeito de ser. E para isso eu preciso me esvaziar do meu narcisismo. Ou isso eu jamais conseguiria amar. Tem e é por isso que as pessoas se tornam... preconceitos, né, que a gente tem. Mais do que preconceitos, as pessoas estão virando objeto de consumo. As pessoas estão deixando de ser sujeito e estão virando objeto. E se você não atende à minha necessidade, eu lhe jogo fora. Como eu jogo fora um copo, como eu jogo fora qualquer coisa. Algo que me perturba muito, eu me mudei para São Paulo não faz muito tempo, e como eu venho do Nordeste, o Nordeste que já é uma região pobre, isso é menos visível. Mas a pobreza nas ruas de São Paulo é muito grande. E a invisibilização do outro. As pessoas passam por pessoas na rua, essas pessoas não têm água. Não tem água. Isso, essa invisibilização é uma coisa que eu acho muito marcante e muito forte. Porque as pessoas não conseguem se despir delas. Então eu sempre que posso, que tenho tempo, paro, converso, compro água para as pessoas, porque esse ser humano existe. Eu não preciso estar... Agora, se for um rico, aí o outro para, conversa, porque o outro tem que ser espelho meu, o outro tem que ser o que eu quero, o outro tem que atender. Não, amar é esvaziar-se de si mesmo. Na hora que eu me esvazio de mim, eu consigo me preencher do outro. E não há salvação se não for assim. O potencial do amor surge quando você, por deliberação de consciência, começa a se esvaziar de você mesmo. Não é, Aí... esvaziar não é se anular também. Não tem nada a ver com a anulação. O que é se anular? Só para entender a diferença. Se você quiser falar, depois eu falo. Pode falar. Anular-se é negar os seus valores, os seus princípios, quem você é. Você não deixa de... Você não, mas você consegue... Porque tem gente também que se anula, nega e vira outra pessoa aí também. É um adoecimento, é uma patologização absolutamente a ser evitada. E esvaziar-se é simplesmente dizer, esse que eu sou não é esse outro que está aí na minha frente. E eu posso gostar dele do jeito que ele é. Apesar de eu não concordar com certas coisas, de eu não compartilhar certos valores, de eu não acreditar no que ele acredita, mas e eu às posso vezes amá-lo. até para além disso, que é quando você não consegue nem gostar, que é o tema original e essencial aqui. É quando, por exemplo, que foi o exemplo inicial
que eu dei, de Jesus dizendo amai os inimigos e orai pelos que vos perseguem, o que ajuda muito a gente a entender essa diferenciação são as categorias de natureza filológica e semântica que você encontra, por exemplo, no texto grego do Novo Testamento, mas encontra na língua grega de modo geral, mas como a gente está falando aqui, e eu parti do pressuposto de Jesus, as diferenças para designar a palavra amor. Então, quando Jesus disse amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, ele está falando de um tipo de amor, amor ágape, o agapau, que é um amor sublime, que transcende ao imediato. Mas para você atingir isso, implica nesse esvaziamento, de dizer, não de morte da tua significação identitária, mas de dizer, sendo eu quem sou, cresci o bastante para abrir mão de mim como capricho ou como projeção de um self artificial e enxergar esse outro com as limitações que ele tem. E aí eu o amo com esse amor agapau. Não concordo com um monte de coisas. Não tenho que acolher imposições enlouquecidas, nem demandas patologizadas de nenhuma natureza, ou posso chegar no nível de tamanha consciência de quem eu sou em relação à situação e à necessidade do outro, em que eu vou fazendo concessões medidas o suficiente para não cair em estado de dissolvência pessoal e interior, perdendo a minha identidade, o meu âmago, minha essência, meu carnegão existencial, mas tendo segurança o bastante e aí tem que ter segurança o bastante de ser quem você é, para ter esse amor.